E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1155. Já recebi os 2.557 da 1154. Bora lá, jogo 1. Corinthians e Flamengo, né? O jogo polêmico, né? O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E nesse jogo aqui não dá só para avaliar a campanha aqui da Copa do Brasil, né? Foram poucos jogos. Mas o Corinthians em 2024, estadual, Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil. 22 vitórias, 16 empates, 22 derrotas. Jogando na Arena, 14 vitórias, 9 empates e só 5 derrotas. Lembrando que essas 5 derrotas foram 3 foram no Paulistão, quando era outro time, né? O Flamengo em 2024, no Carioca, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, 38 vitórias, 13 empates, 13 derrotas. Como visitante, 14 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Nos últimos 4 jogos na Arena Corinthians, 2 vitórias do Corinthians e 2 empates na ordem. Vitória, empate, empate e vitória. Na sexta rodada do Brasileirão, Flamengo 2, Corinthians 0. Na 24ª rodada do Brasileirão, Corinthians 2, Flamengo 1. No primeiro jogo da semifinal, Flamengo 1, Corinthians 0. Não sei se tudo isso aqui tem alguma coisa a ver, tá bom? O jogo vai ser na raça, o Corinthians está chateado com esse negócio de ter mudado de data, o Flamengo tentando provar que realmente pode vencer com o time principal, muita coisa em jogo, não é só futebol. Virou uma briga fora de campo e dentro de campo. Eu aqui acho um jogo bem equilibrado, não dá para apostar quem vai ganhar, o palpite ideal seria o triplo para quem tiver dinheiro. Eu vejo aqui o Corinthians um pouquinho mais favorito pela raça em casa, né? Mas não dá para descartar o time do Flamengo, bem difícil. Acho que um bom palpite aqui seria o empate. Eu vou de empate no jogo 1. Tá aí a marcação na coluna do meio no jogo 1. Bora jogo 2, Vitória e Bragantino. O Vitória é o 17º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 16 derrotas. Jogando na Bahia, 5 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Tem a segunda pior defesa. Uma vitória ele precisa para poder sair do Z4. Pode até sair do Z4, né? O Bragantino é o 13º, 8 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Fora de Bragança são só uma vitória, 6 empates, 8 derrotas. E essa é a única vitória, e a única vitória que teve aqui foi na 7ª rodada. Vou torcer para ficar só nessa vitória aqui, né? Nos últimos 5 jogos na Bahia foram 3 vitórias do Vitória e 2 vitórias do Bragantino. Na 11ª rodada do Brasileirão foi Bragantino 2, Vitória 1. E por que eu vou torcer para o Bragantino ficar só nessa uma vitória aqui? Porque eu vou de vitória e empate. Acho o Vitória favorito, mas eu vou fazer um duplinho aqui nesse jogo, no jogo 2. Tá aí a marcação, coluna 1 e coluna do meio no jogo 2. Aliás, só voltando aqui rapidinho, do jogo 2 ao jogo 8 são jogos de sábado. O jogo 1, do 9 ao 14, são jogos do domingo. Foi aí meu primeiro duplo. Jogo 3, Vila Nova e Curitiba. Vila Nova é o 5º colocado, 14 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Jogando em Goiânia, 11 vitórias, 4 empates, está invicto em casa. Indo um pouquinho mais além, em 2024, em casa, são 18 vitórias, 4 empates e só uma derrota esse ano. Média de 2 gols como mandante e fez gol nos 15 jogos como mandante no Brasileirão. Pega o Curitiba, que é o 8º colocado, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Fora de Curitiba são 6 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Fez um gol nos últimos 6 jogos, fez um gol fora. Nos últimos 5 jogos em Goiânia foi uma vitória do Vila, um empate e 3 vitórias do Curitiba. Na 13ª rodada foi Curitiba 1, Vila Nova 1. Veja aqui o Vila Nova favorito, foi graças a eles que meu prêmiozinho na última loteca melhorou um pouquinho. E aí não tem como, eu vou de fazer um duplo aqui também, eu vou de coluna 1 Vila Nova e empate no jogo 3. Vamos fazer a marcação. Tá aí meu segundo duplo no jogo 3, bora pro jogo 4. Um grande clássico aqui no Rio Grande do Sul, né? O Grenal, Internacional e Grêmio. O Inter é o 6º colocado, brigando aí pelo A4, 12 vitórias, 10 empates, 6 derrotas.
Jogando no Beira-Rio são 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Está a 9 jogos sem perder e 5 vitórias seguidas no Beira-Rio. Tem a terceira melhor defesa e esse ano no Beira-Rio são 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Pega o Grêmio, 11º colocado, 10 vitórias, 5 empates, 14 derrotas. Como visitante, 3 vitórias só, 4 empates, 7 derrotas. Esse ano todo como visitante foram 8 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Na 10ª rodada do Gauchão foi Internacional 3, Grêmio 2. Na 9ª rodada do Brasileirão foi Grêmio 0, Inter 1. Nos últimos 5 jogos no Beira-Rio, 4 vitórias do Inter e 1 vitória do Grêmio. Internacional favorito pelo que está jogando e pelo histórico, mas o Grêmio do Renato Gaúcho é um time que está crescendo bastante, né? Os últimos jogos tem feito bons jogos, não dá para ir no Inter seco, tá? Eu vou fazer aqui um duplo no jogo 4, eu vou de Internacional e empate. Tá aí a marcação no duplo no jogo 4, Internacional e empate, tá? Não sei, fazer um breve comentário aqui, eu sou casado com a gaúcha, ela é gremista, vai ficar brava comigo, mas não tem como jogar no Grêmio. Bora lá, jogo 5, Ituano e Ceará. O Ituano é o 19º colocado na Série B, 9 vitórias, 4 empates, 18 derrotas, jogando em Itu. 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Ainda brigando muito para não cair, tem a pior defesa da Série B. Pega o Ceará, é o 6º colocado, 14 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Fora de Fortaleza, são 3 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em 2024, jogando fora de casa, o Ceará tem 7 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Uma vitória aqui pode dormir no G4 e sonhar com a Série A. Na 13ª rodada, foi Ceará 4, Ituano 2. Nos últimos 4 jogos em Itu, 2 vitórias do Ituano, 1 empate e 1 vitória do Ceará. Mas como o Ceará, dos 15 jogos fora, só em um jogo não fez gol, eu vou ter que abrir aqui um duplo aberto, tá? Não gosto de fazer isso, né? Eu gosto de jogar, odeio ter que fazer o duplo aberto. Eu ficaria com o Ituano em empate, mas pensei, o Ceará faz muito gol. Eu vou ter que fazer aqui um coluna 1 e coluna 2 no jogo 5. Bora fazer a marcação aí. Tá aí, jogo 5, coluna 1 e coluna 2. Já usei meus 4 duplos, né? Vamos pro jogo 6. Aliás, no jogo aqui, Ituano e Ceará, eu achei bem equilibrado, tá? Não vejo favoritismo não, mas eu acho que alguém ganha. Jogo 6. Mirassol e Novo Horizontino. Mirassol é o 4º colocado, 14 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Jogando em Mirassol, 10 vitórias, 4 empates e só 1 derrota. Tem a melhor defesa. Nos últimos 15 jogos em casa, em 12 não levou nenhum gol. Aí só que pega o Novo Horizontino, que é o vice-líder da Série B. 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Uma vitória aqui pode voltar a ser líder da Série B e ficar pertinho da Série A. Na terceira rodada no Paulistão foi Mirassol 1, Novo Horizontino 1. Na 13ª rodada do Brasileirão foi Novo Horizontino 1, Mirassol 1, tá tudo igual. Nos últimos 5 jogos em Mirassol, 3 empates e 2 vitórias do Novo Horizontino. Eu vejo aqui o Mirassol um pouquinho mais favorito pelo fator casa, mas não descarto aqui uma vitória do Novo Horizontino, mas eu vou ficar aqui no empate, tá? Eu vou arriscar aqui um empatezinho, os dois times são bem equilibrados. Acredito aqui que possa ser um empate, ser um bom resultado. Eu vou de empate no jogo 6. Bora lá pro jogo 7. Jogo 7. O Atlético e o Volta Redonda. Jogo de volta da grande final da Série C. O último jogo da Série C. O Atlético foi o 2º na primeira fase. Na segunda fase foi o 1º do grupo C. No total foram 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Em São João del Rei, 10 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Esse ano todo como mandante, o Atlético teve 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Volta Redonda foi o 5º na primeira fase.
Na segunda fase foi o primeiro do grupo B. No total foram 14 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Fora de casa, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em 2024, como visitante, foram 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Este ano se enfrentaram sem querer aí pela Copa do Brasil em Minas. Foi Atlético 1, Volta Redonda 0. Na oitava rodada da Série C foi Atlético 3, Volta Redonda 2. No primeiro jogo da final foi Volta Redonda 1, Atlético 0. Eu vi o primeiro jogo, achei que o Atlético jogou melhor, poderia até ter ganhado e empatado. E eu acho que o Atlético ganha o jogo no tempo normal e é o novo campeão da Série C. No jogo 7 eu vou de coluna 1 seco. Bora lá. Bora pro jogo 8, outro joguinho polêmico da Copa do Brasil. Semifinal Vasco e Atlético Mineiro, jogo de volta. Mas vamos ver as campanhas do ano todo. Aqui o Vasco teve no total 19 vitórias, 16 empates, 15 derrotas. Isso aqui no ano todo, tá? Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americano, Libertadores, não lembro agora. Em São Januário foram 14 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Nesses 25 jogos em casa, só em 4 deles não fez gol. O Atlético Mineiro em 2024, 27 vitórias, 16 empates, 14 derrotas. Fora de Minas, 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Nesses 27 jogos fora, em 7 não fez gol. Nos últimos 6 jogos, em São Januário, tivemos 3 vitórias do Vasco, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Mineiro. Na 17ª rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro 2, Vasco 0. No primeiro jogo da semifinal, Atlético Mineiro 2, Vasco 1. Tá? Eu vejo aqui o Vasco um pouquinho assim, uma leve vantagem aqui pelo fator casa. Mas os dois times vêm muito bem. Tá? Mas eu vou de empate nesse jogo aqui também. Bora lá. Jogo 9, Operário e Paysandu. O Operário é o 9º colocado, 6 pontinhos atrás do 4º colocado. Uma vitória fica na briga aí, né? Tem 12 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Jogando em Ponta Grossa são 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos em casa. O Paysandu é o 13º, 8 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Fora de Belém só tem 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Perdeu os 2 últimos jogos. Os 2 últimos jogos no Paraná, tivemos uma vitória do Operário e um empate. Na 13ª rodada foi Paysandu 1, Operário 0. Eu vejo aqui o Operário bem favorito nesse jogo, tá? E eu vou seco aqui no Operário no jogo 9, coluna 1. Tá aí a minha marcação no Operário. Bora lá pro jogo 10, Liverpool e Chelsea. Jogo da 8ª rodada da Premier League. O Liverpool é o líder, 6 vitórias e 1 derrota. Como mandante, 2 vitórias e 1 derrota, fez 13 gols e levou 2. O Chelsea é o 4º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como visitante, são 3 jogos, 3 vitórias, fez 16 gols e levou 8. Os últimos 4 jogos em Liverpool foram 1 vitória do Liverpool, 2 empates e 1 vitória do Chelsea. Fui um pouquinho mais além e nos últimos 9 jogos entre eles foram 1 vitória do Liverpool, 7 empates e 1 vitória do Chelsea. Aliás, teve mais uma vitória do Liverpool, só que foi na prorrogação, eu não contei, considerei empate no tempo normal. O Liverpool aqui após esse jogo aqui tem um jogo da Champions League, então não sei qual vai ser a interferência aqui, o jogo do Chelsea, sendo que depois tem um jogo da Champions, né? Mas tá começando a Champions agora, então não sei se vai ter muito impacto. Eu falo para todo mundo, eu não gosto de assistir jogos da Europa, não vejo campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, não gosto, não vejo, tá? Mas aqui eu vou ficar aqui olhando um pouquinho aqui as estatísticas, esses 9 jogos, 7 empates, eu vou de empate aqui no jogo 10. Feito aí empate no jogo 10, vamos para o jogo 11. Ponte Preta e Guarani, um clássico campineiro. A Ponte é a 15ª colocada, 2 pontinhos da zona do rebaixamento.
E se perder, pode acabar entrando aí no Z4. A Ponte tem 9 vitórias, 8 empates, 14 derrotas. Em Campinas, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Guarani, no Clássico Campineiro aqui, continua em último, né? Na Série B. 7 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 2 empates, 12 derrotas. Na 13ª rodada foi Guarani 1, Ponte 1. Nos últimos 6 jogos, a Ponte, como mandante, foram 4 vitórias da Ponte e 2 empates. Eu vejo aqui a Ponte um pouquinho mais favorita, né? Não dá para falar assim, é um clássico, né? Os dois times estão em casa, o Guarani tem jogado uns joguinhos bem legais, está melhorando bastante. Mas eu vou ficar pelo fator casa da Ponte Preta e vou na coluna 1. Tá aí a marcação na Ponte, bora lá pro jogo 12. Sport e Botafogo. O Sport aí brigando para voltar para a Série A, é o terceiro colocado, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Em Recife são 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Nesses 14 jogos em casa, só em um deles não fez gol. O Botafogo de São Paulo é o 14º colocado, 8 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Fora de Ribeirão Preto, 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em 2024, como visitante, 4 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Está 3 pontinhos do Z4 e uma derrota aqui pode acabar parando lá, né? Na 12ª rodada foi Botafogo 1, Sport 1. Nos últimos 4 jogos em Recife, foram 4 vitórias do Sport. Quer dizer, fica difícil no Botafogo, né? O Sport tentando brigar para ir para A, o Botafogo brigando para não cair. Eu vou seco no Sport no jogo 12. Jogo 13, Juventude e Palmeiras. Juventude é o 14º colocado, 8 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Em Caxias, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Em 2024 foram como mandante 13 vitórias, 9 empates, só 3 derrotas. Está a 5 pontinhos do Z4. O Palmeiras é o vice-líder, 3 pontos do líder. Uma vitória pode até virar líder na próxima rodada. 17 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora do Allianz Parque são 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Tem o segundo melhor ataque do Brasileirão. Na 11ª rodada foi Palmeiras 3, Juventude 1. Nos últimos 6 jogos em Caxias, 1 vitória do Juventude, 1 empate, 4 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras, como não tem mais nada para brincar, acho que vai jogar com força total aqui, né? Tentar ganhar esse Brasileirão, já que está 3 pontinhos do Botafogo, e o Botafogo ainda está brigando aí pela Libertadores. Acho que o Palmeiras vai fazer tudo para ser campeão. Então eu vou seco no Palmeiras aqui também no jogo 13. Jogo 14, Roma Internacional. A Roma, esse aqui é o jogo da 8ª rodada do Campeonato Italiano. A Roma é a 9ª colocada, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Jogando em Roma, 2 vitórias e 1 derrota. Fez 8 gols e levou 5. A Inter de Milão é a 2ª colocada, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 16 gols e levou 9. Fora de Milão, 1 vitória e 2 empates. Nos últimos 5 jogos em Roma, 2 empates e 3 vitórias da Inter. Nos últimos 10 jogos entre eles, 1 vitória da Roma, 2 empates, 7 vitórias da Inter. Meu amigo, pelo histórico que está aqui, eu vou de Inter, tá? Já falei para vocês, eu vou muito pelo histórico, conheço muitos times, mas eu vou de Inter nesse jogo aqui. Pessoal, tá aí meu joguinho montado, tá? Tô indo aqui com 4 duplos, né? No jogo 2, 3, 4 e 5, tá? São jogos de sábado. Acho que se sair muito disso aqui, vai ser o jogo 1, me preocupa bastante, o jogo 6 e o jogo 8. E o jogo... isso aí. 1, 6 e 8. Se tivesse grana, pode aumentar isso aqui, tá? Só que eu realmente não sei em quem apostar aqui, no Corinthians ou no Flamengo, no Mirassol, no Novo Horizontino, no Vasco, no Atlético Mineiro. Mas eu não vou ficar nesse jogo aqui não, tá, pessoal? Esse aqui é meu joguinho, eu vou fazer alguma coisa ali no jogo 1, no jogo 6 e no jogo 8. Não sei se um triplo mais um duplo, ou 2 duplos, mas vou fazer alguma coisa. Então não repare se eu ganhar aqui com um pouquinho a mais desse jogo aqui, mas vai ser no jogo 1,
no jogo 6 e no jogo 8. Alguma coisinha eu vou fazer num desses 3 aqui ou até em 2. Boa sorte aí para todo mundo, uma ótima semana, tá bom? Espero que semana que vem aqui alguém apareça aqui falando que conseguiu ganhar na 1155. Abraço aí.